Mais uma vez nós estamos aqui, queremos agradecer a todos e também dar uma boa tarde, né, a vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para abordar um assunto muito importante que vai falar sobre a humanidade de Cristo, né? Então nós temos damos uma atenção especial à teologia cristã, para dizer que a teologia cristã ela é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Então, nós vamos abordar um pouco sobre a natureza humana de Cristo. Então, no livro de Lucas 6:12, nós vamos ler o seguinte: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Aleluia. Então esta é um índice do que a palavra de Deus veio nos falar. Então o primeiro ponto para mim destacar quer dizer que Jesus sentia-se dependente do Pai, né? Então ele sentia o que? Dependente do Pai, para ter direção, força e para ser preservado do mal. Então, nós podemos ver aqui que em sua vida religiosa, humana, ele participava do culto na sinagoga e fazia regularmente, né, estas coisas. Quando nós tratamos lá em Lucas 4:16, ele vai dizer o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para o quê? Para ler. Aleluia! Então isso era algo costumeiro na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um encontro pessoal com Deus através da oração. Então nós como igreja, nós precisamos individualmente, cada um, homem, mulher, jovem, né, criança, entregarmos esse costume que o próprio Cristo tinha de orar, de falar com Deus, de estar na presença do Senhor, né? Então, Jesus também era um homem de oração. É isso aqui, Lucas 6:12, ele diz: naquele dia retirou-se para o monte, a fim de quê? A fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Aleluia! Então isso é muito importante, né? Nós precisamos ter uma vida didática, de aprendizado da palavra, mas também precisamos ter uma vida de oração. Então é o que diz a palavra: naqueles dias retirou-se para um monte. Então ele foi fazer o que no monte? O que Jesus foi fazer no monte naquele dia? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, né? E passou a noite orando a Deus. Então, a vontade de Cristo naquele dia, naquela noite, era estar voltado para o Pai, em oração, colocando todas as suas necessidades na mão do Pai. Então nós sempre precisamos estar atentos a buscarmos a Deus em oração, principalmente quando nós temos coisas, né, para resolver, coisas para fazer.
nesse exemplo aqui a gente vê, por exemplo, a oração de Jesus tinha um objetivo. E qual era o objetivo dessa oração de Jesus? Por que que ele se retirou naqueles dias para o monte? A fim de orar e passou a noite toda orando. Por quê? Não, porque ele tinha um objetivo. Então nós precisamos entregar nossas vidas na mão do Senhor, orarmos a Ele quando nós temos um objetivo elevado para ser feito, para ser cumprido. Então nós não devemos esquecer, devemos entregar o nosso objetivo, né, nas mãos do Senhor através da oração. E o objetivo de Jesus era o quê? Era a escolha dos 12 apóstolos. Era algo importante, né? Jesus iria escolher, né? Jesus iria escolher. A palavra de Deus aqui no versículo 13 do capítulo 6, e quando amanheceu, né, chamou a si os seus discípulos, olha aí, e escolheu 12 dentre ele, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, uma noite inteira de oração, né? Então, Jesus passou, né, no monte, orando, porque ele iria fazer uma escolha de 12 homens para o apostolado. Então nós que somos pastores, nós entendemos que o chamado, ele vem do Senhor primeiro, mas nós também temos que fazer o mesmo papel que o Senhor Jesus fez. Ele orou, né, pela escolha dos seus discípulos. Então nós temos que também ter essa mesma vontade de quando formos escolher alguém para a igreja, para o trabalho, né? Nós temos que orar pela pessoa. Então, Jesus não deixou dúvida quanto à sua humanidade, né? Lucas 24, 39. Aleluia. Então ele vai dizer lá, Lucas, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vês que eu tenho. Aleluia. Então, Jesus não deixou dúvida quanto à sua humanidade. Então, Jesus está dizendo, vede as minhas mãos, né? Vede os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como o vedes que eu tenho. Então Jesus fazia tudo o que eles faziam, né? Então, Jesus era um humano quando esteve aqui com seus discípulos, comia, bebia, dormia, né? Passava horas e horas caminhando para ensinar a palavra de Deus. Então Jesus fazia tudo o que eles faziam, exceto pecar e orar pedindo perdão. Aleluia. Então, para nós termos uma conclusão desta pequena palavra, nós queremos dizer que Jesus comeu com eles, né? Jesus sangrou, Jesus dormiu e Jesus chorou. Aleluia. Então Jesus, ele foi um grande humano nesta terra,
Então nós podemos concluir com esta palavra, que Jesus foi um grande humano na terra, enquanto ele viveu aqui com seus discípulos. E os discípulos foram testemunha disso, e a sua palavra nos dá esse testemunho, né? Então, Jesus, ele foi um grande homem enquanto esteve aqui na terra. Aleluia. Então nós temos hoje a quem pedir, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Foi perseguido pelos homens, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou e ele esteve durante um bom tempo caminhando na face da terra, dando testemunho dessas coisas. Então, eu quero dizer para você que você tem um Deus que hoje reina, né? Que está conosco, o Senhor Jesus, e que ele já esteve nessa terra com seus discípulos. Ele foi terreno, mas hoje ele é celestial, e ele deixou o exemplo para todos os cristãos da sua época, né? Então, que Deus possa nos abençoar com esta palavra, né? E eu ainda quero ler Lucas 24:39, para dizer que Jesus afirmava, Jesus não deixou dúvida quanto à sua humanidade. E ele falou que era humano. Ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, né? E verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Amém? Que a palavra do Senhor esteja sempre na tua presença. Que você sempre tenha esse Deus poderoso para lhe testificar com essas palavras maravilhosas, em nome de Jesus.